A gente volta ao vivo com o Agora CNN, com os nossos olhares totalmente conectados ao G20 que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente vai continuar debatendo sobre esse assunto. A qualquer momento a gente vai ter aqui imagens do deslocamento do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que está chegando no Brasil, em Manaus, onde o Guilherme Rajão está acompanhando. Mas a gente vai trazer para o debate um outro assunto. Aliás, recebemos uma gentileza aqui, porque o secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, que está também participando do G20, estava ali do lado do prefeito Eduardo Paes, se deslocou rapidamente ali do evento para poder conversar com a gente agora e falar sobre um outro assunto que virou debate no Brasil na última semana, que é o uso de celulares nas escolas brasileiras. Por quê? Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei que veta o uso de celulares em todas as escolas aqui do estado de São Paulo. Uma lei que está sendo debatida na Câmara dos Deputados a nível federal. O Renan Ferreirinha, que é deputado federal, é o relator desta lei lá na CCJ, desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, porque o Rio foi a primeira cidade em grande escala que implementou essa medida aqui no Brasil em fevereiro deste ano. Então, deputado, secretário, enfim, obrigado por conversar aqui com a gente hoje em pleno domingo. Quero começar perguntando sobre a discussão em Brasília. Qual é o nível de maturidade, de maturação desse debate? Qual que é a tua previsão de poder eventualmente ter ele convertido numa regra que valha para o país todo? Bom dia para você aí no Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo da CNN. Um prazer estar aqui com vocês. Como você disse, eu estou participando aqui do G20, mas vim aqui pertinho no Museu da Manhã para poder falar sobre esse tema tão importante que é a proibição do uso de celulares nas escolas. Nós tomamos essa decisão no Rio de Janeiro ainda no ano passado, através de um decreto do prefeito Eduardo Paes. Depois fizemos uma adição, que foi a expansão da proibição para o recreio e para os intervalos, a partir do comecinho desse ano letivo de 2024. E tem dado muito certo, Pedro. A gente tem observado que os alunos estão mais focados, mais concentrados, têm tido um desempenho escolar melhor quando nós comparamos as nossas avaliações bimestrais. E aí, baseado nessa referência do Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade a adotar essa proibição no país, acompanhando o que vem acontecendo no resto do mundo, a gente conseguiu avançar com esse debate a nível nacional. Então, um projeto de lei está sendo debatido na Câmara dos Deputados e foi recentemente aprovado na Comissão de Educação e aí agora está na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. Então, eu reassumi o meu mandato para poder dar continuidade e avançar com esse debate, e fui designado o relator. Então, estou como relator na CCJ. E o mais interessante, Pedro, desse debate é que virou um assunto suprapartidário. As pessoas passaram a entender, os deputados, principalmente, que não tem ideologia nessa discussão. O que está em jogo é a infância das nossas crianças, é a ideia de escola como local onde as crianças e os adolescentes precisam estudar, mas também precisam interagir uns com os outros. E para isso eles precisam estar presentes ali, de corpo e alma, e não com o celular, fazendo com que cada um fique isolado na sua própria tela. E em Brasília, deputado, qual que é a tua previsão de esse debate de fato avançar, sair da CCJ, ir eventualmente para o plenário? A gente está chegando no final do ano, evidentemente tem outros debates colocados aí que estão movimentando Brasília, é o caso, por exemplo, do fim da escala 6x1, mas é um debate que tem evoluído nos últimos tempos. Em termos de cronologia, o que a gente pode esperar desse debate? O mais interessante é que os deputados e o Congresso Nacional como um todo, através da Câmara dos Deputados, entendeu que esse é um tema onde a Câmara precisa aprovar um projeto de lei a nível nacional. Tem sido interessante ver outras cidades e estados seguindo o que foi feito no Rio de Janeiro. A Alesp, agora em São Paulo, acabou de aprovar uma lei no nível estadual, mas é muito importante uma lei que possa ter abrangência para todas as escolas públicas e privadas do nosso país. E o trâmite na Comissão de Educação já teve um trâmite bastante acelerado, obviamente acompanhando as discussões, os argumentos de cada lado, mas já teve um grande sucesso. E agora na CCJ a gente já está com o processo de emendas. Então são 5 sessões plenárias onde você pode ter as emendas feitas por diferentes deputados. E o bacana é que esse projeto ele não precisa ir para o plenário. Ele pode se manter
dentro das comissões, ele é terminativo na CCJ e, a partir disso, ele é enviado para o Senado Federal. E a gente já está em contato também com senadores que estão bastante interessados nesse tema, e a partir do momento que o Senado aprova, ele vai para a sanção presidencial. E o MEC, o Ministério da Educação, também tem acompanhado de muito perto. O ministro Camilo Santana, desde que nós tomamos a decisão no Rio de Janeiro com o prefeito Eduardo Paes, vem acompanhando de forma muito curiosa, de forma muito interessada, esse processo de proibição do uso de celulares, pediu para que uma comitiva do Ministério da Educação pudesse conhecer mais a experiência carioca, aprovou e tem dado também o suporte para isso. Então agora na CCJ a gente está em algumas definições finais. Por exemplo, a necessidade de, será que é necessário proibir o porte do celular ou somente o uso? Qual que é a diferença disso? Que a criança, ela pode até levar o celular. Eu defendo que a criança possa levar o celular para a escola, mas ela não pode usar. Por quê? Porque tem muitas famílias que querem saber se seu filho chegou. Então, antes de começar a primeira aula, ou às vezes tem um aplicativo de saber aonde está a localização do aluno, a família quer ter essa segurança. Então, tem algumas definições finais que nós estamos fazendo, também relacionadas às exceções, mas com uma mensagem muito clara. Uso de celular só de forma consciente e responsável e com intenção pedagógica. Do contrário, guardado na mochila para que os alunos possam estar estudando, possam estar interagindo com os amigos, possam estar respeitando, prestando atenção nos professores. Uma das preocupações desse projeto, deputado, conversava com a Priscila Cruz, diretora executiva do Todos pela Educação, é você ter eventualmente uma colcha de retalhos na legislação, porque as regras do Rio são de um jeito. As de São Paulo, que a Assembleia Legislativa agora aprovou, são de outro. Como é que esse projeto único, unitário, unificado, que está sendo debatido no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, repercutiria do ponto de vista jurídico nessas legislações locais? Uma vez aprovado em nível nacional, ele derruba as legislações locais ou ele cria regras uniformes, mas que são ajustadas a cada cidade, a cada estado, a depender da realidade local e da legislação local? Como é que fica esse debate? Quais vão ser as regras que valeriam para todo o Brasil se esse projeto de fato avançar? Primeiro é importante a gente entender que esse é um desafio global. O que nós estamos discutindo hoje no Brasil, a Finlândia está discutindo, a Coreia do Sul está discutindo, a África do Sul está discutindo. Então é muito interessante ver que o Brasil também está na fronteira dessa discussão. E quando nós tomamos a decisão na cidade do Rio, foi muito com esse intuito de falar, olha, tem um grande problema que está diretamente associado com a baixa autoestima, com diagnósticos de depressão, de ansiedade, que precisa ser enfrentado. O Brasil não pode ficar na retaguarda desse debate. E no que diz respeito à hierarquia legal, na verdade, se você tiver o que a gente precisa, a gente acredita que uma legislação nacional ela é fundamental para que ninguém fique para trás. Que bom que o Rio de Janeiro pôde fazer isso no nível municipal, que bom que São Paulo pôde fazer isso no nível estadual, mas é urgente que o Brasil coloque a temática da proibição do uso de celulares nas escolas como a sua maior prioridade da educação nesse ano. E é isso que a Câmara de Deputados tem entendido. Nas suas diferentes ideologias partidárias, a gente conseguiu avançar com a maturidade desse debate. Então, como que funcionaria? A legislação nacional, a partir do momento que ela for aprovada, sancionada pelo presidente da República, caso tenha uma legislação local ou estadual que seja mais restritiva, a legislação mais restritiva, ela sempre fica, ela passa a ser em vigor. Então, no nosso caso, por exemplo, a nível nacional, onde nós estamos debatendo a proibição do uso de celulares, salvo se tiver algum motivo de saúde, se tiver alguma intenção pedagógica autorizada pelo professor, ou alguma situação de força maior, como, por exemplo, uma emergência que está acontecendo na cidade. Então, a tendência é que a legislação ela não inclua todos os possíveis quesitos e aspectos que possam estar acontecendo, mas que coloque essa mensagem clara, empoderando os educadores, as famílias que estão apoiando muito esse debate também, deixando claro que a gente quer os nossos alunos ali bastante presentes no ambiente escolar, que essa parte da convivência seja muito importante. Muitos diretores na cidade do Rio me falam, Ferreirinha, os recreios voltaram a ficar barulhentos. Que bom, porque os recreios voltaram a ser vivos, com as crianças correndo, brincando, caindo, levantando, aprendendo a ganhar, aprendendo a perder. Escola é sobre isso. Mas se alguma cidade, estado tiver alguma legislação mais restritiva, ela fica em cima. Mas não é uma cancelando a outra, é uma complementação. Sim. Mas a gente tem muita convicção
que uma legislação nacional, uma lei nacional é fundamental para que, assim como outros países, o Brasil possa ser uma referência nesse debate. Entender a escola como o principal equipamento na garantia dos direitos, tanto de aprendizagem quanto de interação social. Quero agradecer a gentileza do secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, que também é deputado federal, está voltando para poder ser o relator desse projeto na CCJ, de conversar com a gente aqui na CNN, trazendo um debate importante. Vou te devolver para o G20, tá, secretário? Obrigado pela conversa aqui.